Mas o Senhor falou, mas hoje você vai falar. Já estou preparando tudo. Aí eu falei para o Senhor, Senhor, então o Senhor confirma para mim se é de mim ou se é do Senhor, porque eu não quero nada que não seja do Senhor, Pai. Aí começou desde o louvor, desde a oração, aleluia, desde a pregação. Glória a Deus. Eu preciso ainda provar algo para você que sou Amém, eu falando. Jesus, aleluia. Quero que vocês vejam primeiro. Esse é o meu pai. Meu pai, em dezembro, ele começou a ter muitas dores terríveis. E ele estava planejando a morte dele. Ele ia se jogar dentro de um rio, em cima da ponte. Ele escolheu aonde ele ia se matar, né? Que ele ficava bonito, onde ele vai todas as semanas. Ele conheceu um lugar e de lá ele ia se matar, porque as dores deles eram terríveis. Aí ficou passando dezembro, janeiro, fevereiro, março. Março ele sentiu uma dor muito forte. E a gente ia direto ligar para o socorro, mas nem o médico descobria o que o meu pai tinha. Até que ele sentiu uma falta de ar. Eu falei, pai, então hoje nós não vamos sair do hospital enquanto alguém fizer um check-up inteiro no senhor, eu não saio daqui. Porque o pronto-socorro, você sabe como que é, né? Vai lá, dá a receitinha, tchau para vocês. Um exemplo hoje que aconteceu com o Abraão. Resumindo, aí dei entrada naquele hospital. Meu pai fez um ultrassom e fez uma tomografia. E um jovem médico, porque acho que não tem muito entendimento, porque hoje consigo entender como é que os médicos nos dão os remédios, porque eu trabalho numa casa sobre isso, começa a ler o livro, daí passa o remédio para você. Então, irmãos, tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nem ele sabe, porque o médico deu um remédio para o Abraão hoje, que nem é a causa dele. Por isso é que você não vai tomar, porque a sua causa não é essa. Sair um pouquinho do foco, temos que tomar muito cuidado com a medicação, né? Aí tá bom, aquele médico fez uma tomografia no pai e diagnosticou que o pai está com uma mancha no cérebro. Eu falei, será que essa mancha não é do AVC? Que ele já teve? Ele falou, não, essa mancha está estranha. E eu falei para ele, e agora? Ele falou, eu pergunto para você, e agora? Eu falei, doutor, o médico é o senhor. Daí ele falou assim, mas eu não sei o que fazer. Eu falei, o senhor sabe? Então vamos fazer os outros exames. Daqui eu não vou sair hoje. Aí, resumindo, eu fui com o pai cedo e ficamos a tarde inteira à noite. Quando fizeram outro exame, para repetir o exame, já saiu uma mancha no pulmão, já saíram outras coisas nele. Eu falei, daqui também eu não saio, vamos mais profundo. Ele falou assim, a única coisa para a gente ver o que o seu pai tem, porque está vomitando muito, já tinha perdido mais ou menos 10 quilos já. Aí o que aconteceu? Ele falou, vamos pedir uma ressonância. Só que o nosso hospital aqui não tem ressonância dentro do hospital. Para você pedir uma ressonância, você tem que se internar. E daí é pago clínica particular para poder a pessoa fazer, porque o hospital não tem. Aí internei o pai. Quando foi no outro dia, meu pai foi fazer ressonância. E na ressonância, irmãos, veio o diagnóstico: câncer terminal. Meu pai eu falo que estava, né? Desde os ossos, cérebro, pulmão, tudo, coluna, que você pode imaginar. Ali já chamaram uma equipe de médico para mim, né? Para vir meu pai, para mim também, ajuda de psicólogo, assistente social. Quando ela falou aquilo, eu comecei a chorar sem parar. Eu falei assim, isso tem certeza? Daí vieram vários médicos falando, temos certeza. Uma sala para ele, para quem não sabe, do lado da medicação agora, foi feito lá, né? Mandaram fazer uma ala, agora uma sala, só para paciente terminal. Lá só entra quem está morrendo. Então eles falaram assim, vamos abrir a visita para o seu pai 24 horas para as pessoas virem visitar ele. Né? Eu falei, daí eu fui conhecer as salas, que a social levou até lá, a psicóloga levou até lá. Eu falei, aqui meu pai não fica, e eu também não fico. Porque, não, ele vai ter visita. Eu falei, não importa se ele vai ter visita o dia todo, meu pai aqui não vai ficar, nós vamos embora para casa. E eu tive que enfrentar o pior medo, que era a morte. Ter que enfrentar a morte do meu pai dentro da minha casa. Aí os médicos disseram lá, daqui você não tira o seu pai, porque ele precisa de medicação forte e ele não vai aguentar na casa. Eu falei, eu tiro, eu vou dar a medicação, eu troco, faço o que tiver que fazer, mas para casa ele vai. Aí meus irmãos começaram a ir no hospital, falavam para mim, Sara, vamos assinar de uma vez, deixa ele aqui. Eu falei, viu, ele convive comigo a vida inteira, independente de tudo que aconteceu, ele é o meu pai. Né? Eu não vou deixar ele agora aqui no hospital, morrer no hospital. E assim, irmãos, eu levei ele embora para casa. Ele vomitando, daí começou meus irmãos na primeira semana, eu ia em casa, despedi dele, e eu clamando, falei, Senhor, eu contemplo, eu não
Deus. Ele precisa, Senhor, ter um conselho com o Senhor. Então, se for possível, o Senhor não leve ele agora. Ali passou março, abril, eu tive vários problemas nesse período, fiquei muito sozinha, não pude contar com ninguém, todo mundo me abandonou, todos os mais próximos me abandonaram. Então eu tinha que dar banho no meu pai, deixei o emprego, dar banho, era fralda, dar de comer, nada parava. E o meu pai chegou de março para abril para maio, com 49 quilos, um homem que pesava 89 quilos. E para ele mais constrangedor foi o banho, né? Eu tinha que dar banho nele, e todos os dias ele comia e vomitava. Aí quando foi o mês de abril, maio, o Senhor foi tão maravilhoso, eu não sei como explicar para vocês, que me fez meu pai cair no sono. Meu pai dormiu, ele levantava comigo e vomitava por 2 meses. Eu achando que daí fui procurar, falar com as pessoas falaram assim, daí já é o fim, né? 2 meses, ele comia, vomitava, vinha a gente lá em casa, de repente eu comecei a cortar a visita. Não quero visita aqui. Se você for vir para dentro do meu portão para dizer que o pai está morrendo, não venha. Porque eu contemplava o milagre dele já. Falei, não venha. Só que nesse meio tempo, Deus foi preparando todas as coisas, porque vou falar para vocês que quando chegou o mês de julho, no começo de julho, o que Deus... Meu pai me abriu o olho assim, porque ele dormia muito, ele falou bem assim para mim, Sara, eu vou levantar dessa cama, Sara, eu vou largar da cadeira de roda, Sara, eu vou sair andando e vou para Capão Bonito, porque tem família lá, eu vou para Capão Bonito andando, eu não vou usar a cadeira de roda. Vocês podem não acreditar, o nosso Deus é um Deus de repente. Uma bela tarde, quando eu vejo meu pai de pé, eu fiz assim, ó, Aleluia. Cadê o vômito? Cadê a fralda? Ele falou, de hoje em dia tu não usa mais fralda, de hoje em dia tu não usa mais isso. Ele começou a determinar, eu falei, pai, mas eu chorei tanto nesse mês de julho, ficou gravado no meu coração. Glória a Deus. Eu falei, Senhor, mas por que aconteceu tudo isso? Então o Senhor falou assim, foi necessário eu fazer com que ele dormisse, porque também eu tinha que trabalhar na sua vida. Eu vou entrar um pouquinho entre aspas aí. Antes dele ficar doente, irmãos, nós tínhamos muita briga lá em casa. Para quem não conhece a minha vida, meu pai é acumulador de lixo. Isso não é de Deus, não é, acumulou muito lixo. Eu entendi por que Deus fez ele dormir durante 2 meses, porque eu vivia clamando ao Senhor, Senhor, me ajude, tem misericórdia de mim. Ele colocava usuário, né, para gente falar, bêbado, tudo quando é que morar dentro da casa dele. Eu contava, pastora, eu estou enlouquecendo com o pai. Olha, fulano entrou dentro da casa, está morando lá, todo dia a gente discutia. Eu queria, como filho, a gente tem que honrar, mas estava tão difícil, porque ele me afrontava, ele falava, é meu, eu trago quem eu quero, você não manda. Eu falei, pai, o senhor mora do meu lado, pai, não tem condições. Eu morava numa casa, irmãos, precária. Quando ia visita na minha casa, eu tinha vergonha. Poxa vida, não que a minha casa seja chique, mas quando eu olhava para a casa dele caindo, eu sentia mal com aquilo. Eu falei, Senhor, então eu entendi o propósito que Deus fez. Por 2 meses que ele dormiu, Deus deu a graça. Eu fui pedir ajuda para a prefeitura, a prefeitura teve lá em casa, a vigilância teve lá em casa, levou 3 caminhão de lixo dentro da casa dele, e a casa dele foi condenada. Aí o que aconteceu? Foi demolido toda a casa, ficou só o quintal. E quando Deus levantou ele, irmãos, ele falou, cadê minha casa? Eu falei, não se preocupe que Deus proverá uma outra. Eu falei para ele, melhor do que essa daí, mas cadê minhas coisas? Ele é muito apegado com as coisas, né? Aí resumindo, irmãos, hoje o que eu posso dizer para você, hoje eu louvo a Deus que Deus teve esse período e as coisas se acalmaram em casa. E hoje eu louvo a Deus porque ele não dá químio. Deus curou ele do AVC porque ele falava babando, curou ele. Os médicos ficaram parados, porque ele estava com 2.202 PSA, hoje está com 29. Uau! Né? Então os médicos não sabem explicar o que está acontecendo com ele. Falou, viu? A enfermidade dele estacionou. Eu só tenho uma injeção cada 6 meses, agora eu vou voltar em abril. Come de julho para cá, ele engordou mais ou menos 25 quilos. Né? Glória a Deus! 25 quilos, irmãos, está forte. Viado para tudo quanto é lado. Então eu posso ver o milagre de Deus
alguém que não está preparado. E eu amo